Quero agradecer primeiramente ao Senhor, né, por me conceder a honra de falar a palavra dele e agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao irmão Leandro, né, por acreditar no meu trabalho. E eu já disse para o Senhor para onde ele me chamar, eu irei, porque o meu desejo é me gastar pela obra dele, certo? E aí, quando tem esses convites, né, a gente não pode recusar, mas é confiando na graça do Senhor. Somente isso, irmãos. Eu estava ali sentada, lembrando, quando o Senhor me chamou para ser professora de escola dominical. Eu já morava aqui na Coab, já era nesse templo. Na verdade, era aquele ali do lado. E eu sempre frequentei a escola dominical, eu era aluna, sem nenhuma pretensão de atuar como professora da escola dominical. E um dia a irmã me fez o convite. Para mim foi assim muita surpresa. E eu aceitei, tá? Muito tempo depois, alguém me falou, não me lembro quem, tem a história eu ouvi dizer, né? Que quando esse convite foi apresentado, houve uma rejeição de alguém, né? Que olhou para a minha aparência e não achou que eu não estava, né, não era a pessoa adequada para ser professora da escola dominical. Mas eu sei que o Senhor mudou o coração dessa pessoa, né, e eu assumi, e de lá para cá, durante todo o tempo que eu estive na igreja, eu estou como professora de escola dominical. Irmãos, eu digo que não tem lugar onde eu aprendo mais do que na escola dominical. Gostaria que todo crente frequentasse a escola dominical, porque nós aprendemos muito, tá? Uma terça-feira dessa, eu estava ministrando aqui a lição, foi uma aula que teve numa terça-feira, e aí a irmã Carol disse uma coisa que me marcou, porque às vezes a gente ensina, a gente prega a palavra, age como um crente, mas a gente não vê os frutos, não é? A gente não vê. E aí ela me disse que a mãe dela, há muito tempo, frequentava a classe que eu era professora, e ela foi tocada, não é, pelo ensino da palavra de Deus ali na minha sala. E eu fiquei assim muito, muito honrada por isso, né? Porque eu falo para o Senhor que eu sei que eu tenho muitas falhas e eu estou, né? O Senhor está trabalhando em mim de maneira gradativa e eu mesmo já vejo mudanças em mim, porque eu me conheço, só quem me conhece melhor é o Senhor, né? Mas eu já vejo que Ele está trabalhando. Às vezes, eu gosto de dizer, porque as pessoas me veem assim com uma fala mansa, né? Ou você transmite tanta paz. Eu digo, mas não queira conviver diariamente comigo, porque você vai se decepcionar. Eu falo manso, mas eu sou bem zangada. Acho que é porque eu sou muito pequena, né? O sangue roda muito rápido, gira, né? E aí, antes de pensar, já agiu. Mas o Senhor também está trabalhando quanto a isso aí. Então, vamos para a nossa palavra. Hoje é o dia dos Salmos, né? Com exceção do que a irmã Karine leu, né? Que ela leu em Romanos. Todas as outras leituras foram em Salmos. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 133. É um salmo pequenininho, né? Ele só tem 3 versículos. E nós vamos meditar um pouquinho o que ele tem para nos dizer, né? Por que o salmista escreveu esse salmo, que é a excelência da união fraternal. Ele é um cântico de peregrinação, tá? E aí ele diz: ó
como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Se as irmãs olharem, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, você vai olhar na sua Bíblia que ele chama de... as versões mais antigas chamam de Salmo de Romagem, né? E mais atuais eles chamam de Cânticos de Peregrinação ou Salmos de Peregrinação. E por que eles recebem esse nome? Domingo passado, o irmão, né, que ministrou a palavra, ele falou um pouco sobre isso. Não sei se as irmãs estão lembradas, eu acredito que sim. Porque a palavra própria já está dizendo peregrinação, né? A gente sabe que os salmos são poemas escritos para serem cantados, acompanhados com instrumentos musicais, certo? E os salmos de peregrinação, eles foram escritos para serem cantados na romaria que o povo fazia na ida para Jerusalém, na época das festividades, né? Então, esses salmos, eles servem para esses momentos. E aí a gente vê, né, que ele pode ser um salmo de louvor, um salmo de adoração, um salmo que vai expressar tristeza, não necessariamente só de alegria, mas ele foi escrito principalmente para esses momentos de romaria. Às vezes a gente ouve a palavra romaria, a gente associa sempre à Igreja Católica, não é? Mas romaria, gente, é peregrinação, não é? Exatamente, né? Aos romeiros. Mas romaria é nada mais do que peregrinação, você andar com destino a algum lugar, né? A Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra, né? Exatamente. Então, eu destaquei nessa passagem, nesses salmos, algumas palavras que fazem muito sentido e a gente precisa entender. Porque, assim, o que a gente lê na Bíblia, muitas vezes é uma linguagem que a gente não faz parte do nosso cotidiano, né? Porque ela foi escrita num contexto diferente, mas isso não significa dizer que não possa ser aplicado para o nosso dia. E eu destaquei aqui a palavra união, óleo precioso, orvalho de Hermon, montes de Sião, a bênção e a vida para sempre. Vamos tentar entender aqui, né? Esse texto que nós estamos meditando aqui, ele foi escrito pela Superintendência da Escola Dominical, e ele está sendo, onde tem culto de ABD hoje, é o mesmo texto, tá? Então, assim, partindo da palavra união, tá? União e unidade. Existe unidade e existe uniformidade. Qual a diferença? Uniformidade, já vem dizendo, é uma forma única, tá? Uniformidade é uma forma única, e isso não existe na igreja. Espantam, né? Não existe uniformidade, somos pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, linguagens diferentes, né? Existe uma série de coisas, a igreja é feita por pessoas. A única coisa que tem que ser uniforme aqui é a palavra do Senhor. Ela precisa ser uniforme, né? Ou seja, nós precisamos viver a palavra do Senhor de maneira uniforme. Agora, em matéria de relacionamento, precisa existir uma unidade na igreja. Lá no livro de João,
para mim, eu acredito que os irmãos vão concordar, a oração sacerdotal mais linda que existe é a oração que Jesus fez. A oração, lá no capítulo 17 de João, ele vai falar, é a hora que ele vai interceder por nós. Irmãos, eu peguei, a partir do versículo 20, né, João 17, a partir do versículo 20, porque para mim é um dos versículos que mais me impacta quando eu leio, né, Jesus dizendo o seguinte: e não rogo somente por estes quem? Os discípulos, né, aqueles que o acompanhavam. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Sentiram a intensidade? Rogo por aqueles que ainda, né? Ou seja, é uma oração que alcançou a mim e a você. Jesus, ele na oração dele, ele já orou por nós, né? Mais 2000 anos atrás, e a oração foi feita e ela nos alcançou. E eu fico assim, com o coração cheio quando eu leio isso aqui, né? Eu digo, ele se preocupou, além de morrer, né? Que já era o sacrifício de morte, ressurreição, já era suficiente. Ele ainda intercedeu por nós. E aí, continuando, né? Nós estamos falando de unidade, né? Então ele diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Unidade. Jesus está dizendo aqui: Senhor, Pai, eu, assim como eu sou contigo, que também tu seja com eles. Né? E que através da vida deles, o mundo creia. É muito intenso, irmãos. Através da minha vida e da sua vida como corpo de Cristo, o mundo precisa ver Cristo em nós. Amém? Ótimo. Lá também fala sobre o óleo da unção. O que é esse óleo da unção? Esse óleo, ele era composto, além do azeite das oliveiras, era acrescido de mais 4 substâncias. E esse óleo foi uma receita dada por Deus. Deus lá, está em Êxodo, né? No capítulo 30 de Êxodo, nós vamos ler daqui a pouco. Deus falou com Moisés e deu, né, as orientações para que esse óleo fosse desenvolvido com as medidas dadas por Deus e as substâncias dadas pelo Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 30, ele diz assim: o Senhor deu instruções a hábeis perfumistas. Ele escolheu, não é? Hábeis que tinham habilidade em fazer perfumes, para comporem com todos estes componentes um óleo da santa unção. Quais são os componentes? A oliveira, a mirra, a canela, o cálamo e a cássia.
né? Além do azeite, esses 4 componentes, dentro das medidas que o Senhor deu, lá tem, eu não entrei em detalhe aqui, não é? Mas tem as medidas lá em Êxodo, para que esse óleo da unção fosse desenvolvido. E esse óleo servia para quê? Para ungir os utensílios da tenda da congregação e para ungir os sacerdotes, a começar por Arão. Por isso que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, um óleo detalhado, esmiuçado, elaborado pelo Criador para uma função específica. Esse óleo não poderia ser usado em outra pessoa ou em outros instrumentos, utensílios, que não fossem aqueles determinados pelo Senhor. E esse óleo, ele tinha um perfume, né, que exalava, um perfume agradável. E aí, na hora, né, os sacerdotes, né, quando eles eram chamados, eles eram ungidos com esse óleo, botava na cabeça e o óleo ia escorrendo, tá? E a gente vê, tem um comentador que ele diz o seguinte: a gente sabe que no peitoral dos sacerdotes, ele carregava 12 pedras que correspondiam às 12 tribos de Israel. E aí ele diz assim: o óleo descia, né, por aquelas pedras, demonstrando unidade. Tá? E quando o salmista escreveu esse salmo, já foi depois, não é, do retorno do cativeiro. Alguns dizem, né, que foi depois do cativeiro. A gente sabe que quando Davi ele assumiu o reino, que ele foi escolhido por Senhor, e ele assumiu o reino, a tribo que aceitou Davi foi a tribo de Judá, né? O restante das tribos não, tribo do norte, né? Inicialmente eles não aceitaram Davi, certo? Então, quando Davi fala sobre a questão da união, é porque ele deseja, e ele já vê, né, porque já depois do cativeiro, o quão é agradável a gente, os irmãos, no caso seríamos nós aqui trazendo para os nossos dias, viverem em união. E quando ele os termos, as expressões que ele usa para fazer essa comparação são coisas preciosas, de fundamental importância para o povo de Israel. Por isso que eu digo que nós precisamos entender esse contexto, né? Não era qualquer óleo que Davi estava se referindo, era o óleo da santa unção, tá? E aí, o Senhor, quando ele vai falar com Moisés, ele ainda diz assim: olha, esse óleo não deve ser preparado por outras pessoas. Se alguém usar esse óleo para ser ungido, ele precisa ser banido, né? Porque ele tinha um fim específico. O que mais que a gente pode ver aqui? O orvalho de Hermon. O que é isso, né? Eu nunca fui em Israel. Não sei se Deus vai me conceder, né, essa graça. Mas se a gente não for, o céu é melhor, né? Mas assim, quem vai em Israel e quando se estuda a geografia, sabe que aquela região é uma região seca, árida. Israel é um povo resiliente. É um povo que consegue viver em qualquer lugar e se destaca. Muita bênção do Senhor só pode ser, né? Um povo que sobreviveu a tantas perseguições e consegue transformar uma região como aquela que é hoje numa potência como é Israel, tem muita bênção do Senhor ali.
E aquela região, ela é uma região árida. E existe um monte lá, chamado Hermon, que ele tem mais de 2.500 de altitude. Ele é um monte muito alto. No inverno, o pico desse monte fica coberto de neve, tá? Tanto que dizem que lá tem uma estação de esqui. E aí, o que acontece? O degelo, né, a neve, ela vai degelando, ela vai, né? E com esse degelo da neve no verão, essa água escorre para os rios. Por exemplo, o Rio Jordão. Ele é abastecido com as águas desse monte. E é esse rio, né, que vai favorecer a agricultura em Israel. Ele fala, em Monte Hermon e Monte Sião. Se a gente olhar na geografia, a distância entre Sião, que é Jerusalém, nós sabemos, né, a cidade de Davi, e o Monte Hermon é longe. Como é que o orvalho de Hermon alcança o Monte Sião, ou Jerusalém, que está tão distante? Aí eles vão dizer, né, que a brisa, a água, né, que é degelada, a neve degela, essa água vai para os rios e a brisa que sai, né, por exemplo, na casa, trazendo para uma linguagem nossa, quando a gente, nesse calor maravilhoso que a gente vive aqui, quando a gente abre a geladeira, ai, que maravilha, não é? Aquela brisa, o ar-condicionado, meu Deus, né? Então, a brisa que sai de um lugar gelado desse, obviamente, ela é fria. E ela traz com ela umidade. Umidade. A região lá Jerusalém, ela é uma região seca. Nós, aqui na cidade de Bacabal, nós temos esse privilégio de viver numa cidade úmida, porque nós temos um rio, não é? Então, o rio contribui para que a cidade seja úmida, tanto que a gente sua e fica toda pegajosa, né, pela umidade. Dizem que Brasília, o clima lá, né, é muito seco, tá? E isso provoca, né, rachadura nos lábios, a pele sofre com isso. E Jerusalém, ela é agraciada com a presença dessa brisa que vem do Monte Hermon. Então, é importante para nós, talvez isso não seja importante, mas para quem vive em uma região árida, isso aí é fundamental. Então, ele vai fazer essas comparações com coisas que são importantíssimas, como o óleo da unção e como o orvalho de Hermon, que vem para a sobrevivência, serve para a sobrevivência de Israel, certo? E no final ele fala que Deus vai estabelecer ali o quê? A bênção e a vida para sempre, né? Ele confia, ele creu. Quem escreveu esse salmo foi Davi. A gente sabe que Davi ele escreveu quase 50% dos salmos, né, da autoria dele. E esse é um dos, né, que o próprio rei Davi escreveu. Certo? E o que isso, né, tem a ver conosco? Onde é que entra nós nessa história toda? A unidade, tá? Nós, como igreja, precisamos estar unidos em Cristo, e essa unidade, ela traz para a igreja um exemplo de comunhão que atrai o mundo. Atrai o mundo. O que a gente vê hoje em dia nas redes sociais são pessoas que se autodenominam crentes, e são, não vou duvidar,
mas por falta de maturidade, quebram essa unidade que a igreja precisa ter. Irmãos, a igreja, ela é uma só. O que existe são denominações e nós precisamos respeitar as denominações de cada um. Mas a fé é a mesma. Todo aquele que professa o nome de Cristo, ele precisa viver em unidade. E nas redes sociais a gente vê muitas polêmicas em relação a fulano veste isso, fulano agiu assim, aí ele não vai para o céu, e é tanta coisa que eu fico olhando assim. Às vezes a gente dá vontade também de fazer um comentário, mas o Espírito Santo, né, já quieta, né? Porque é muita imaturidade mesmo. Uma polêmica, por exemplo, que aconteceu agora, existe uma moça que ela já foi crente, e ela abandonou o evangelho. Para ela não abandonou, né? Mas ela deixou a igreja e abraçou a música secular. Ela tem uma voz muito bonita. E ela foi se envolvendo. Hoje, né, ela está com um sucesso aí na praça. E ela pintou o cabelo de vermelho. E eu não sei se ela raspou a sobrancelha. Ela deixou de ser bela. Não é? Ela está assim, se tatuou toda, muito sensual, e aí os crentes vão no Instagram dela falar. Irmãos, se o Espírito Santo não convenceu o homem do pecado, não são nossas palavras rudes que farão isso. Tá? Se nós não temos nada para dizer, para edificar, fiquemos calados e oremos, tá? Porque quem conhece a palavra, a tendência dele, principalmente estando na situação em que ela está, que ela diz que se libertou, né, da escravidão religiosa, para ela aquilo dali tudo, ela está deslumbrada. Então, o que é que nós precisamos fazer? Orar. Não tem outra coisa, é orar e calar. Tá? Porque assim nós estamos dando exemplo para o mundo. Se eu vou lá e digo uma coisa e condeno, quem sou eu para julgar? Né? O julgamento é para o Senhor. Então, precisa haver essa unidade dentro da igreja, certo? E aí, essa unidade, ela vem através do amor. A primeira característica, a primeira coisa que deve ter no crente, né, de atos, é o amor. Porque o amor, tem alguém que, lá no dicionário, ele diz que o amor é um sentimento que leva a desejar o bem do outro. É verdade. Você ama, você deseja o bem do outro, mas ele é muito mais do que um sentimento, ele é um mandamento. Jesus disse, primeiro, amar a Deus acima de tudo, e segundo, amar o próximo como a ti mesmo. É um mandamento. E nós precisamos desenvolver esse mandamento, praticar no nosso dia a dia. Coríntios 13, né, 1 Coríntios 13, Paulo vai falar, né, bem sobre o que é o amor, né, ele diz que o amor é o que é sofredor, o amor se porta com decência. Ele traz uma série de requisitos dizendo, e ele diz assim, se eu não tiver amor, eu serei como um sino. Se eu não tiver... Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu nada serei. E, lamentavelmente, o que a gente vê, né, é que o amor está esfriando. Se eu não me relaciono com Deus, obviamente, o amor ele vai esfriar. Certo?
O que me mantém conectada com o outro, em unidade com o meu irmão, é o amor de Cristo que habita em mim. E para esse amor de Cristo habitar em mim, eu preciso me relacionar com Ele todo dia. Me derramar na presença dEle e pedir a misericórdia dEle. Irmãos, quando nós estamos conectados com Deus, a mudança na nossa vida é tão maravilhosa que a gente olha para trás e diz assim: cadê aquela pessoa que era tão zangada, né, que não guardava, como o pessoal diz, não guarda do almoço para a janta, né, muito positiva. Porque até no trânsito, a gente sabe que o trânsito de Bacabal não é um trânsito muito bom, né? Você olha para o motorista e sorri. Mas quando você não tem o amor de Cristo, você briga, né? Diz um monte de coisa, mas quando o amor de Cristo habita em nós, é diferente. A gente fala pacífico, de maneira agradável com as pessoas, que às vezes a gente até nem se reconhece, mas é só o amor de Cristo. E isso precisa acontecer na igreja. João 13:35 diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto que? Se vos amardes uns aos outros. Então eu preciso do amor de Cristo em mim para eu poder amar. E amar, meu irmão, não é necessariamente conviver o dia a dia com aquela pessoa. Não é isso, tá? Eu não preciso, essa pessoa que eu amo, ela não precisa fazer parte do meu grupo de amizade, de relacionamento, mas eu preciso desenvolver esse mandamento no dia a dia, né? E através do amor, eu vou desenvolver outras coisas, por exemplo, encorajamento, tá? Através do amor, eu também desenvolvo o encorajamento. Hebreus 10:25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Encorajar. O que é encorajar? É incentivar, é estimular, animar alguém, tá? E como eu incentivo, como eu encorajo alguém? É só a gente olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, amar com o amor de Cristo, tá? E aí a gente consegue ver o grito de socorro das pessoas, mesmo que ele seja silencioso. E aí você se sensibiliza. E aí você vai dar uma palavra amiga, uma palavra de apoio, vai andar, vai chorar com aquele irmão, se for necessário. Por quê? Porque eu preciso, através das minhas experiências, porque quando você encoraja, você já está maduro. Tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, as experiências, as vivências que nós temos, que o Senhor permite que nós passemos, são aprendizados que vão servir para eu transferir para outros. Então, o meu encorajamento é a partir do amor de Deus que habita em mim, das minhas experiências e dizer, não desiste não, meu irmão, não larga a cruz, porque tem vitória para nós. A Bíblia diz que tem vitória, que isso vai passar, o deserto não é para sempre, é só uma experiência, é só uma escola. E como diz o hino, né, o deserto a gente não passa porque cola, não é isso? Cada um vai viver a sua experiência, mas eu posso ajudar o meu irmão, encorajá-lo a continuar firme. Isso faz parte da unidade da igreja. Outra coisa que eu desenvolvo a partir do amor, né, é o crescimento. Lá em Tessalonicenses, ele diz assim: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificar significa o quê? Não,
Motivar, exortar, significa motivar, não é? E aqui está o crescimento. E no versículo de Tessalonicenses 5:11, primeiro, ele usa a palavra edificar, que significa construir, não é? Então, se eu construo, há crescimento, não é assim? Há desenvolvimento. E como unida, né, como uma igreja unida no Senhor, nós contribuímos, nós ajudamos alguém em crescimento e crescemos junto com essa pessoa. Assim como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, nossa vida espiritual definha sem comunhão com nossos irmãos. Se nós queremos crescer na graça, nós precisamos ter a união com outros irmãos para que nós possamos também crescer. E assim a igreja vai sendo edificada. Amém? Ajuda, outra coisa que eu devo colocar em prática na minha vida, não é? Ajuda, a solidariedade, um coração solidário. A igreja precisa ter um coração solidário. Ontem à noite eu estava, era acho que umas 7 horas da noite, né, 19 horas, eu estava na minha casa e alguém bateu no portão. E eu não gosto de abrir o portão se eu não perguntar, né, a pessoa não se identificar. E eu dizia assim, quem é? E a pessoa dizia, ei! Aí eu abri assim mesmo, né? E aí eu vi, era uma irmã, irmã, eu não sei o nome dela, mas eu conheço ela da minha sala de EBD. Ela estava lá de casa em casa, pedindo ajuda para alguém que está passando uma necessidade extrema, que está doente, não pode trabalhar, muita escassez na casa, e ela se dispôs a ir nas casas pedir ajuda para essa pessoa. Só faz isso quem tem um coração solidário, não é? Porque não todo mundo faz. Bater na casa que você nem conhece, pedindo ajuda para outro, né? Para outro. Por quê? Porque ela entendeu que o amor de Cristo é ação, é atitude. E ela arregaçou as mangas e foi à luta atrás, né, de benefícios para outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa é crente, não conhece o Senhor, mas se não for, vai ficar uma lição para ele, né? De alguém que ama o Senhor e tem um coração solidário, capaz de se doar pelo outro. Quando eu ajudo também, acontece algo que a gente chama de simbiose, né? A simbiose é o quê? É uma troca. Eu te ajudo e tu me ajuda. É uma palavra própria da biologia, né? Mas ela serve para ser aplicada também aqui. Quando eu ajudo, eu também sou ajudada. Nem sempre a ajuda ela vem da mesma pessoa. Nem sempre. Quando eu me separei, isso já faz uns 2 jandeiros, tá? Já faz muito tempo que eu nem me lembro mais. Mas eu vou contar aqui. Assim que eu me separei, eu e meu marido nos separamos, a gente vive aquele momento de luto, né? E o Senhor, Deus viu que eu não ia conseguir, né? Eu entrei numa crise depressiva e Deus viu que eu não ia conseguir sair daquele buraco sozinha. E Ele me deu de presente uma amiga que até hoje, mais de 20 anos, a nossa amizade é a mesma. Crente no Senhor, mulher crente mesmo. Eu digo que ela é crente porque muitas vezes ela orou por mim sem eu sequer pedir. Ela sabia todos os meus conflitos, todas as minhas dores, eu ia chorar na casa dela. E ela se doou por mim. Ela se solidarizou, né, com a minha situação. E
abraçou aquela causa para ela. E eu venci, graças a Deus, no Senhor. Deus ouviu as nossas orações. E eu conservo até hoje essa amizade. A amizade que Deus dá, ela não se acaba. É o melhor presente que nós temos, né? Então, aconteceu. E aí, onde é que eu quero chegar? Recente, faz pouco tempo, eu conheci... Nós éramos colegas de trabalho, mas isso é outra pessoa já. E essa outra... A nossa relação ela foi se estreitando, né? E nós nos tornamos amigas. E no momento em que nós a confiança, né, entre nós, ela foi percebida, eu sentia segurança nela e ela em mim, ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. E ela ia chorar lá na minha casa. E toda vez que ela ia, eu me lembrava disso. Eu digo, hoje eu estou retribuindo o que a minha amiga fez há mais de 20 anos. E eu agradecia a Deus por isso. Tá? Então, tudo que você faz com um coração solidário, sem pretensão, sem segundos interesses, de coração, porque o amor de Cristo habita em você, Deus está vendo. Deus está vendo. E no momento certo você vai colher os frutos. Então, nós precisamos, né, como igreja, estar unidos a ponto de nos solidarizarmos com o outro. E assim, Gálatas diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, que nós possamos entender essa unidade que existe na igreja, que é para existir na igreja, né? Lá, só para encerrar aqui, já estou encerrando, Leandro, quando a irmã Karine leu, teve um trecho que eu digo, olha, certinho, o que vai casar bem com o que eu vou falar, que é, deixa eu lembrar, não marquei aqui. Tá. Diz o seguinte: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só em Cristo e membros uns dos outros. Quando ela leu, eu digo, olha, confirmando a palavra aqui, né? Por quê? Porque a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, cada membro cumprindo a sua função, mas unidos em um só propósito. Amém? Exatamente, a unidade do corpo, né? O cabeça é Cristo. E o corpo tem que andar em unidade, porque quando um membro faz o seu trabalho, que o outro precisa, por exemplo, o alimento só vai à boca se a mão levar. E a mão precisa do braço. E assim, né, a cabeça, para ser sustentada, precisa do pescoço, e aí cada membro ele tem a sua vital importância, tá? Então, que a igreja perceba que precisa dessa unidade, que nós, né, a cada dia possamos viver as experiências com Cristo e que a nossa oração seja: Senhor, que a tua imagem transpareça na minha vida diária, não só dentro da igreja, mas lá fora, que o mundo não me veja, mas veja a ti. E que lá fora o mundo possa dizer: eu sei que a palavra do Senhor na boca daquele crente é verdade. Como a mulher disse sobre Eliseu. Amém? Senhor, nos abençoe e nos guarde. Vamos orar e aí eu entrego o microfone para o Leandro. Vamos fazer uma oração. Senhor amado, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo, Pai, de mais aprendizado da tua palavra, os louvores que aqui, meu Deus, foram apresentados, que ele tenha chegado ao teu coração e que tu tenha recebido cada louvor.
E cada palavra mencionada aqui tenha a tua unção, alcançando o coração de todos os teus filhos que estão aqui, Deus. Que possamos usufruir, que possamos colocar em prática na nossa vida, meu Deus, tudo que nós ouvimos e vivemos aqui. Não nos deixa vir à tua casa, meu Pai, apenas cumprir um ritual, apenas como um encontro social, mas que nós saibamos dizer, aprendamos a dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos ensina a te honrar com nossas vidas, a vivermos unidos em ti, Senhor, e declararmos ao mundo que tu habita em nós. Queremos aprender de ti mais e mais a cada dia, meu Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.